Muito boa noite. Estamos de volta pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e meu convidado hoje, às 23h59, é Júnior Durski, proprietário, 22h59, proprietário do restaurante Madeiro e Durski. Eu convidei o Júnior hoje para vir aqui porque o restaurante Durski foi reinaugurado essa semana. É um caso de sucesso, muito bem frequentado e, portanto, um bom tema, uma boa pauta para discutir. Afinal de contas, é um paranaense que está mostrando o que nós temos de bom para o Paraná e para o Brasil. Boa noite, Júnior, tudo bem? Boa noite, Rocha, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com você e com todo esse público que assiste o teu programa aí. Júnior, eu estive lá na inauguração na quarta-feira e dei a notícia aqui no Twitter de que você viria no programa hoje. Nós tivemos várias participações. Uma delas fala da tua origem, que você é de Prudentópolis e que de família de madeireiros, que era um povo que gostava de cozinhar, de comer. E a pergunta eu depois vou dizer o nome das pessoas que entraram no Twitter aqui, se essa influência foi que te levou para esse ramo de atividade. Ter me levado para esse ramo de atividade não é exatamente minha origem de Prudentópolis. Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Prudentópolis, de fazer da minha origem polonesa, ucraniana. E até hoje mantenho uma ligação muito forte com o interior, com a minha cidade, e gosto muito desse lado. Mas o que me levou a ter restaurante não foi exatamente a origem, foi muito mais o gosto pela cozinha, o gosto pela boa mesa, sabe, de saber que sempre na casa da minha mãe, na casa do meu pai, dos meus avós, a cozinha sempre foi o lugar mais frequentado, o lugar que as coisas aconteciam em casa era na cozinha. Eu venho de uma família que é muito gourmet, que a comida era muito importante, a bebida também era muito importante, e eu acho que foi isso que me levou aí para esse ramo. Bom, justamente isso que eu ia perguntar. O restaurante Durski é um restaurante vamos dizer assim, de uma característica de comida francesa, né? Um restaurante mais fino, um restaurante mais requintado. Essa é a proposta do restaurante. Aliás, o novo visual dele é extraordinariamente bem encaminhado nesse sentido. Esses detalhes que tem no menu do Durski, de comida ucraniana, naturalmente oriundo dessa origem tua, né? Você preserva isso mesmo naquele cardápio extraordinário que tem o Durski, né? Exato. Quando eu fiz o restaurante, eu fiz por duas razões principais há 11 anos atrás, quando eu montei o Durski. Primeiro que eu gostava muito de cozinhar, eu queria ter um restaurante onde eu pudesse cozinhar, onde eu pudesse receber meus amigos. Eu acho que essa é a característica de um dono do restaurante, é gostar de receber pessoas. E você precisa gostar disso para poder ter um restaurante, ou para poder ter sucesso no restaurante. Não se abre, ou não se deveria abrir um restaurante simplesmente para ganhar dinheiro. Quer dizer, o dinheiro tem que necessariamente ser a consequência do teu trabalho isso não está em primeiro lugar. Mas quando eu abri o restaurante, então, porque eu gostava de cozinhar era um motivo, e outro motivo porque eu tenho muito orgulho da minha origem polonesa, ucraniana. Meu trisavô, Jerônimo Durski, foi o primeiro polonês a imigrar oficialmente no Brasil. E eu achava que Curitiba tinha que ter algum restaurante, e nessa época não tinha. Mais antigamente, teve um restaurante que se chamava Varsóvia, que era polonês, depois fechou, ucraniano não tinha. Eu achava que Curitiba deveria ter, sendo uma das maiores colônias de imigrantes poloneses e ucranianos do Brasil, deveria ter um restaurante, não tinha. Esse foi um dos motivos. Mas com o passar do tempo, um restaurante polonês e ucraniano me limitava muito na cozinha, eu tinha que trabalhar só com esta comida do leste europeu, e eu acabei deixando, principalmente depois que eu casei com a Kathleen, que por sinal, eu acho que ela é a que fez com que as mudanças todas acontecessem, principalmente nesse lado de arquitetura, e até do meu posicionamento no restaurante e na cozinha. Ela tem muita influência nisso. E aí, então,
a gente deixou de ser um restaurante temático quase para ser um restaurante internacional onde eu tinha muito mais liberdade na cozinha. Mas não que com isso um dia eu vá renegar minhas origens. Muito pelo contrário, vou deixar sempre muito evidente. Sou polaco, sou ucraniano e vou levar sempre muito nessa linha. A Josimara Brandalize entra aqui e fala justamente dessa tua origem aí. Fala aqui do Vaticano Paranaense. O que é esse negócio? O que é isso, afinal de contas? Prudentópolis tem uma característica muito grande. Lá tem um seminário dos padres muito grande. Eu acho que é um dos maiores. É um seminário ucraniano. É um dos maiores que tem no Brasil. Tem um convento também, que é muito grande. A cidade gira muito em torno desse seminário, dos padres. Os padres são muito influentes. Em cada linha, em cada interior, em cada localidade do interior, tem uma igreja e os padres são muito influentes lá, sabe? Então a influência da igreja é muito grande em Prudentópolis. As pessoas, toda a população de Prudentópolis é muito religiosa, aquela coisa de ir na missa todo domingo, de ir na novena, sabe? Em que medida essa religiosidade influenciou aí a tua culinária? Eu acho que é bastante. Eu acho que a religiosidade tem muito a ver com a cultura de um povo, sabe, esse posicionamento de um povo, das pessoas. O pessoal que trabalha comigo vem do interior, sabe, tem essa coisa de religião muito evidente. Você traz muita gente de lá, de Prudentópolis, para trabalhar na tua equipe? Trago muita gente de lá, não só de Prudentópolis, como de toda a região, sabe? Porque toda essa região de Castro até a União da Vitória é colonizada por poloneses e ucranianos. É uma faixa no estado do Paraná colonizada por poloneses e ucranianos que tem o nosso jeitão. Que tem a vertente religiosa. Exatamente. Aliás, falar em religião, o Durski trouxe uma champanhe aqui, e não é que eu queira fazer inveja a ninguém, mas não quero também ser mal educado. Ele trouxe a champanhe, eu pedi para abrir, estamos tomando a champanhe aqui, que é uma Dom Perignon, que tem muito a ver com religião, né? Tem, exatamente. Dom Perignon era um monge. Era um monge que eles, né, os beneditinos, trabalharam muito nisso na Europa, Exato. Né? Exatamente. Na França. Exatamente. E essa champanhe é uma das raridades, né? Você tem várias safras da tua adega, que aliás é uma adega respeitadíssima no Brasil, foi eleita pela revista Quatro Rodas como a melhor adega do Brasil. Continua sendo? Continua sendo e com mais distância do segundo, sabe? A gente não está de maneira nenhuma, vamos um dia dormir sobre os louros da vitória. Eu sempre digo, foi difícil nós estamos agora assistindo aí, tá lá o Ferlin, que já veio aqui no programa, assistindo imagens da tua adega, da adega do restaurante Durski e do Madeiro. Essa adega aí é do Madeiro, né? A do Durski. Essa é a adega nova do Durski agora. Olha, aquela porta do Briseiro ali. Tá, essa é a adega nova que nós inauguramos semana passada. Perfeito, isso mesmo. Não é? Então, nós ganhamos ano passado a melhor carta de vinhos do Brasil pelo Guia Quatro Rodas e pela revista Prazeres da Mesa. E o ano passado eu falei, esse prêmio nós não estamos com vontade de devolver. Esse nós vamos manter, vamos deixar aqui conosco, isso vai ficar no Paraná. E para que isso aconteça, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais. A gente não pode de maneira nenhuma agora, porque ganhamos o ano passado, facilitar um pouquinho e deixar algum paulista vir tomar de volta. O Ferlin veio aqui e falou do dueto, né, que vocês formaram para a constituição dessa adega que você tem hoje lá no restaurante Durski e no Madeiro. E ele exatamente nos revelou aqui o teu empenho em brigar por esse título, né, por essa característica do restaurante de ter a melhor adega do Brasil. O Ferlin é um dos maiores entendidos de vinho que eu conheço. Ele tem uma memória muito grande, então ele sabe o nome, ele sabe as uvas, ele sabe tudo sobre o vinho. Ele é uma das pessoas que tem a melhor memória que eu conheço no vinho. Além do que, ele tem um nariz que esse é invejável. Ele tem um nariz avantajado. Não só grande no tamanho, como na qualidade. Como na qualidade. É fantástica a capacidade que o Ferlin tem de avaliar um vinho, é uma coisa fantástica. Claro que isso ajuda muito, isso é fundamental, não é que ajuda. É ele, exatamente, o grande responsável pela classificação, pela separação, o que deve entrar, o que não deve entrar, o que tem qualidade para entrar na carta, o que não tem. Ele que é o responsável por isso. Tá ok. Nós vamos ter que chamar um intervalo. Eu vou para o intervalo rápido, continuar tomando a Dom Perignon aqui, enquanto a CNT faz o intervalo.
Daqui a pouco eu volto com o Júnior Durski para a sequência do bate-papo sobre os restaurantes Durski e Madeiro. Voltamos para a sequência do Jogo do Poder com o Júnior Durski essa noite, falando sobre o restaurante Madeiro e o restaurante Durski. Eu estou aqui com Elias Glaucio, ele pergunta interessante, o circuito gastronômico de Curitiba está pronto para a Copa? Precisamos melhorar? Você tem algum plano, no caso do Durski e do Madeiro, para esse evento que nós estamos vendo chegar, né? Está bem perto. Olha, Rocha, eu acho essa uma pergunta muito interessante e muito importante. Eu acho muito difícil essa preparação, você fazer toda uma preparação num circuito de restaurantes, ou seja lá do que for, em infraestrutura, para 2 semanas. Sabe, eu não sei como é que isso pode funcionar na prática, porque a Copa do Mundo em Curitiba vai acontecer em 2 semanas, nós somos uma das cidades, mas não é toda a Copa do Mundo que duraria um mês e pouquinho aqui. Quer dizer, provavelmente a gente fica 2 semanas. Eu não vejo como algum empresário poderia fazer um investimento maior para se preparar para 2 semanas, sabe? Claro que o tempo antes da Copa, com a chegada, sei lá, de repórteres, dessa coisa toda, toda essa estrutura que vai acontecer, vai ser importante, mas também sempre num prazo muito curto. Eu acho que isso, sabe, não é fácil equalizar essa situação. De fazer uma preparação para 2 semanas, 2 semanas depois acabou a Copa, vida normal. Vai ter que ter muita criatividade, né? Pois é, mas e como é que você aumenta? Você vai aumentar a tua capacidade, a tua quantidade de cadeira, 2 semanas acabou a Copa. E aí nós voltamos à nossa vida normal. E o que fazer com isso tudo, com essa estrutura que você tem que criar, com os funcionários que você tem que contratar e treinar? Porque isso exige um treinamento. E aí, depois o que se faz? Sabe? Eu acho difícil essa... Eu imagino que durante a Copa do Mundo, se Curitiba for 2 semanas ou 3 semanas, a gente vai ter 14 sábados. Como se fosse 14 sábados. E vai chegar no limite da capacidade. Imagino que vai ter problema. Como tem problema hoje, se você for em algum bom restaurante ou mediano para frente num domingo, você tem dificuldade para almoçar. Todos os bons restaurantes estão lotados. Quer dizer, e o que fazer lá na frente? Eu não sei. Olha, Ieri Schroeder fala aqui da tradição de bons cozinheiros de Prudentópolis, que eu não conhecia, para mim é uma novidade que ela falou aqui agora, e pergunta o seguinte, faz uma manifestação de pesar ao Durski por não servir mais no Madeiro, pelo menos no do Cabral, a melhor maionese da cidade. Por quê? Bom, isso a gente realmente tem uma maionese muito boa, eu também acho, a minha esposa também, a minha família, meus amigos, todo mundo reclama que nós tiramos a maionese. Isso a gente começou a crescer, o negócio começou a ficar grande, e por precaução a tudo aquilo que poderia dar problema, que eu poderia ter problema, a gente tirou. Por exemplo, me incomodava a possibilidade de nós ter uma contaminação por salmonela, por exemplo, em algum momento. Então a gente retirou e depois desenvolvemos o produto novamente, aí com toda certeza que eu não tenho problema. Agora nós temos com a gema de ovo pasteurizada, a gente vai voltar na semana que vem ter a salada de batata e maionese em todos os madeiros. Mas aí com toda certeza que nós não corremos nenhum risco e que nosso cliente não corre risco. Então a gente está voltando com a salada de batata e maionese a partir do final da semana que vem. O Tarso Cabral, André Pires querem saber qual é a receita, e a Adriane Werner querem saber qual é a receita do hambúrguer do Madeiro. Nós temos imagens, inclusive, da preparação do hambúrguer do Madeiro, que eu, na minha opinião, é o melhor hambúrguer do mundo. Eu nunca comi igual nenhum. Está aí, ó, as imagens, né? Você sabe que assim, não é um segredo, não existe nenhum segredo no cheeseburger do Madeiro, nenhum segredo. É uma série de detalhes que vão fazer a diferença. Lá, quer dizer, exatamente, nós temos, o primeiro é o fogo que nós estamos grelhando lá, que você está vendo na imagem, isso é fogo de lenha pré-queimada, isso não é gás, é lenha pré-queimada, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, nós temos carne pura, nós não usamos... O hambúrguer é feito de carne pura. Absolutamente 100% carne, quer dizer, na verdade, são 87% de carne
carne, 13% de gordura. E aí você mistura. Essa gordura poderia ser eliminada de maneira nenhuma. Ela é mantida com 13%, ela tem um teor de gordura muito baixo. Mas ela é necessária tanto para dar liga quanto para dar sabor. Eu não posso fazer uma coisa, eu não posso trabalhar não tendo equilíbrio em algum ponto, quer dizer, então eu tenho 87 de carne. Você tem como dizer, qual é o tanto de caloria que tem no hambúrguer? Um cheeseburger do Madeiro, cheeseburger júnior do Madeiro Burger Grill tem 370 calorias. É muito baixo se comparado com outros sanduíches, é muito baixo. É baixo em relação à necessidade diária de uma pessoa, por exemplo, o valor da referência para as mulheres são 2.000 calorias por dia. Quer dizer, o cheeseburger do Madeiro Júnior sem a batata frita, ressalte-se, sem a batata, mas não estamos falando nisso. Um cheeseburger tem 370 calorias, imagine que você comer 3 por dia são mais ou menos 1.000 calorias. Quer dizer, isso é um regime brabo. Se a pessoa ficar 15 dias comendo 3 cheeseburgers do Madeiro por dia, vai emagrecer com certeza. Quer dizer, sabe, é muito saudável, porque você tem perda de gordura. Desses 13% de gordura, a gente tem uma perda ainda na grelha. E a quantidade de salada do hambúrguer? Tem gente que acha que é pouco, né? E tem gente que não come salada. Como é que você chega naquela conta ali? Aí a ideia é que seja um conjunto que tenha harmonia quando você morder. Quer dizer, quando você morder, você vai ter que sentir o gosto do pão, do queijo, da salada, do hambúrguer, da maionese, mas nada vai poder predominar muito, nada pode sobressair e nada pode deixar de ser notado. Quer dizer, aí é uma questão de equilibrar e aí então pode ser, digamos, aí um dos segredos. Agora, o cliente pode pedir para colocar mais uma folha de alface, mais 2 folhas de alface? Pode, acontece. Olha, eu quero o meu com bastante salada, quero o meu sem queijo. Legal. Tá aqui de novo mais manifestações falando da origem, né, de Prudentópolis. O pessoal de Prudentópolis tem muito orgulho dessa tradição de cozinha. Eu acho que mais do que Prudentópolis quase que no nosso caso passa a ser só um nome, mas o povo do interior do estado do Paraná se entende, e é mais ou menos do mesmo jeito. Clóvis Costa tá aqui toda essa região de Guarapuava, de Irati, sabe, todo o centro do estado do Paraná tem o mesmo jeito, e a gente do interior, quando fala Prudentópolis, poderia ser Irati, poderia ser Malé, Rio Azul. Sabe, é tudo do mesmo jeitão. O Clóvis, o Tarso Cabral faz uma provocação aqui que eu não vou revelar na televisão a provocação dele, mas ele fala aqui da presença de políticos no teu restaurante. Eu já vi lá vários, né? Eu frequento o restaurante, o Vagnoni, o Jaime Lerner, o Javier Gleisi, a ministra Gleisi, o ministro Paulo Bernardo, o ex-governador João Elísio, Saul Raiz, César Silvestre, o Jaime Lerner é um assíduo frequentador do teu restaurante, gosta do hambúrguer, ele me falou isso. É um ambiente que as pessoas aparentemente convivem bem, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que não só políticos, por exemplo, eu tenho amigos, clientes, e a gente acaba ficando amigo dos nossos clientes. Eu tenho muitos médicos, por exemplo, que frequentam o nosso restaurante. Dr. Miguel Riela, que é um médico famosíssimo no mundo todo, é uma das pessoas que sempre fala, olha, o teu restaurante é o melhor ponto turístico de Curitiba, porque quando eu recebo um médico da Alemanha, ele fica 10 minutos no Barigui, 10 minutos lá no Jardim Botânico, mas dentro da tua adega ele quer ficar 1 hora, sabe? Então, quer dizer, sabe, isso faz com que as pessoas queiram ir, porque você tem uma adega muito boa, você tem um atendimento muito bom, a comida é boa, lógico, senão a coisa não funcionaria. Eu acho que não são só políticos, são acho que todas as classes. Voltando aqui para o Twitter, o Gustavo Guedes pergunta sobre a diferença de preços. Só no Prime tem a melhor salada de batatas de Curitiba. Nos Express não. Por quê? Se é tão barato. Pois é, não tinha. Nós tinha antes, depois nós tiramos exatamente por aquilo que eu falei, por uma precaução, e aí agora está voltando para o Madeiro Burger Grill, a salada de batata e maionese está voltando até o final dessa semana.
Então, nós vamos ter também. E por que tinha no Prime eu não tirei? Porque como é uma quantidade muito menor, o Prime a gente atende muito menos pessoas, porque ele é um restaurante menor, eu tinha um controle muito melhor, porque eu fico muito mais tempo lá. O Prime, para todo mundo saber, identificar, é o restaurante da Jaime Reis 254, no Largo do São Francisco, que é onde está também o restaurante Durski. Exatamente. E a diferença, até é bom a gente falar, a diferença do Prime e do Madeiro Burger Grill é que a diferença básica é a mesma qualidade de carne, é a mesma maneira de fazer o cheeseburger, é tudo igual. A única diferença é que no Prime é muito mais rápido. Então, nós vamos pegar uma picanha e vou fazer uma picanha no Prime, então ela vem muito grossa, ela vem com, sei lá, 4, 5 centímetros de espessura. E no Burger Grill a gente corta essa mesma picanha no meio. E aí eu vou pôr na grelha, qual é a diferença? A diferença é que eu vou grelhar ela em 6 minutos no Prime, 6 minutos no Burger e Grill, 15 minutos no Prime. Então eu ganho na agilidade. A gente consegue baixar o preço porque você acaba sendo mais rápido e ganha no volume. A qualidade é a mesma. Tá ok, eu vou ter que chamar de novo mais um intervalo. Eu interrompo um pouquinho e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o Júnior Durski. Até daqui a pouco. (23 e 23), voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o Júnior Durski sobre os restaurantes Durski e Madeiro. O Fabiano Monteiro entra aqui e pergunta, queria saber se o Júnior vai abrir ou tem interesse em abrir franquias do Madeiro em outros estados. Como é que está isso? Você já andou, está fora do Paraná em alguns lugares, né? Como é que... Veja, eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter experiência, e a minha experiência em restaurantes não é tão grande, quer dizer, eu tenho o Durski há 11 anos, o Madeiro há 6 anos, mas eu venho de outra área, eu sempre fui madeireiro, morei em Rondônia, na Amazônia, 15 anos, e sou restaurateiro de fato, sou chefe de fato, que eu estou trabalhando agora há 3 anos, que eu parei de trabalhar com a madeira e estou trabalhando com os restaurantes. Então, a minha experiência não é muito grande, 3 anos não é uma coisa que eu possa dizer que eu sei tudo sobre isso, não sei nada, tenho que aprender muita coisa ainda sobre restaurantes. E quando nós fizemos o Madeiro, depois nós abrimos o Paládio, foi muito bem, nós acabamos abrindo em Balneário Camboriú e Goiânia. E, bom, está indo muito bem Balneário Camboriú, está indo muito bem em Goiânia. São José dos Pinhais também. São José dos Pinhais, mas São José dos Pinhais é Curitiba, né? Eu incluo São José em Curitiba. Mas você sabe que, apesar de estar indo muito bem em Balneário Camboriú, muito bem em Goiânia, os de Curitiba vão melhor do que aqueles, sabe? Curitiba é melhor. Por que é melhor? Porque, sabe, eu acho que a gente acaba concentrando a publicidade, a gente tem uma verba maior porque vai se somando, cada novo madeira você soma uma verba de publicidade maior, eu tenho um controle de qualidade maior aqui, e eu acho que, sabe, a gente pretende fazer novos restaurantes fora do estado do Paraná, depois que nós fizer todos aqueles que sejam possíveis aqui, primeiro em Curitiba, depois no estado do Paraná. Você também está sendo criativo, né? Eu não tinha ido no teu restaurante lá na Comendador Araújo, e estive lá, e tem um detalhe lá que, para mim, por exemplo, é fundamental, né? Sai domingo, sábado para restaurante, tem que levar a criançada, e aí... É um problema, um tormento. Para mim, a Luiz e o Tom na mesma mesa, controlar é uma dificuldade. Você fez uma coisa lá que é extraordinária. Você chega, eles sobem, você só vê eles na hora da saída. E a hora da saída difícil vai ser tirar as crianças dessa área de recreação, né? O que te levou a criar isso lá? Veja. O que tem... Veja. Saber do que nós estamos... O que tem lá, claro. E o que te levou a criar aquilo? Então, quando nós optamos pelo aquele ponto na Comendador Araújo, onde era a loja da Toque Stock, eu tinha certeza que nós teríamos um almoço muito bom, porque tinha muito a ver com o almoço. Aquela região tem muitos escritórios, hoje muitos prédios. Esse centro da cidade está sendo reestabelecido, a coisa está rejuvenescendo o centro da cidade, e tem muitos prédios nesse entorno da Comendador Araújo, que são escritórios. Eu tinha certeza, esse pessoal que está trabalhando no entorno precisa almoçar, não pode almoçar em casa, porque evidentemente o trânsito, a distância não deixa, então eles têm que almoçar para ali. Sabia, vamos fazer um restaurante aqui e o almoço vai muito bem. Tinha minhas dúvidas em relação ao jantar,
Porque, bom, se tem muito escritório, não tem muita residência, aí o pessoal vai embora tarde e eu fico sem público. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para que tivesse um público à noite. E eu pensei que que seria uma boa ideia se nós tivéssemos uma área de recreação boa, mas muito boa, que fosse uma coisa fosse grande, que desse conta do restaurante, para que as pessoas lá do Batel, lá do Cabral, lá do Champanhar, fossem lá para Comendador Araújo, porque elas tinham com quem deixar as crianças. Quer dizer, e aí nós fizemos uma recreação, um projeto fantástico da minha esposa. A Kathleen fez um projeto maravilhoso, porque não é só recreação, todo o restaurante é uma coisa emblemática, uma coisa linda, uma coisa, aquela Vila Madeiro, sabe, eu acho que aquilo está virando ponto turístico, aquela jabuticabeira enorme dando jabuticaba dentro do restaurante, e toda aquela ambientação fantástica do projeto arquitetônico. Mas a recreação dela dividiu em 3 partes. Tem o berçário, que tem 4 berços, tem banheirinha para dar banho no nenê se precisar, tem forno de micro-ondas para esquentar o mamá, tem uma enfermeira full time lá dentro para cuidar dos pequenininhos. Aí tem uma área dos kids, até, sei lá, 4 anos, que tem teatrinho, tem cineminha, tem pintura, tem fantasia, tem lá 6 monitoras que ficam o tempo inteiro cuidando das crianças, e que lá cabem 40, 45 crianças entre 1 ano e meio, 2 anos a 4 anos. Como se não bastasse, aí tem os games, e essa é o mais fantástico de toda essa área. São 24 computadores ligados em rede, que a molecada pode interagir, as 24 pessoas. Tem mais 12 bancadas com iPads e os jogos portáteis. Além de tudo, tem 20 TVs de 50 polegadas, com o que tem de melhor em equipamento de jogos, Wii, PlayStation 3, mas são 20 TVs de 50. Sim. Então, aí tem uma capacidade de mais 100 crianças. No total, são 150 crianças, com o que tem de melhor em termos de entretenimentos. Quer dizer, o que era um problema para os pais, para sair em qualquer dia da semana, vamos sair, vamos jantar fora, vamos tomar um vinho, mas e com quem é que deixamos as crianças? Deixa na recreação, agora que está tudo resolvido. O único problema vai ser tirar a criança para ir embora, porque ela não vai querer ir embora. Aliás, eu tive um amigo meu que reclamou disso. Na hora de ir embora foi um problema. Foi difícil. Olha aqui, a Tânia Mária Westarb tem várias participações dela, mas eu achei aqui uma bem interessante. Ela deve ser lá de Prudentópolis. Ela disse que para você fazer salada de flores naturais, sem agrotóxico, igual as irmãs de Prudentópolis, regadas a vinho. Você conhece isso, não? Conheço sim. Lá, até as flores que se usa em Prudentópolis, a principal é flor de abobrinha. Flor de abobrinha? É, flor de abobrinha. E depois faz o molho, você faz com vinho, né? Aquele vinho de colônia, aquele vinho bem frutado, bem da uva mesmo. Legal. Essa é uma boa ideia. Bom, a Andréa Pires toca num outro ponto aqui, que é relacionado ainda com a questão da adega. Como é que você, qual o treinamento que você dá, o que você tem de pessoal preparado no teu restaurante para orientar os clientes? Porque nem todo mundo que conhece vinho. Tem gente que bebe vinho e não conhece vinho. É habituado a beber vinho, mas não tem o conhecimento de conseguir fazer uma harmonização. Né, em uma ocasião fiz um curso com um enólogo de Portugal, o Santanita, você conheceu? Conheci. E ele contou para mim uma história de que um dia ele estava num restaurante como chefe da adega do restaurante, como enólogo, dando consultoria e atendendo ao salão. E ele passou perto de uma mesa, o senhor estava falando mal do prato, aliás, falando mal do vinho. Uhum. Ele ouviu, olhou, viu o prato que o sujeito estava comendo e viu o vinho. Ele foi até a adega, pegou um outro vinho, trouxe de volta e ofereceu para o cidadão. Olha, o senhor pode tomar esse vinho, que ele vai melhorar. E o sujeito tomou o vinho, comeu, no final foi pagar a conta. Pô, que maravilha, aquele vinho que você me deu, o prato melhorou, não sei o quê. Pois é, você estava tomando o vinho errado, né? E depois eu te dei o vinho certo. E aí o sujeito queria pagar o vinho, né? E ele não precisa pagar nenhum dos dois. Ele falou assim, eu fiquei constrangido de cobrar o vinho, porque o vinho que eu dei para ele era 300% mais barato do que o vinho que ele estava tomando.
né? Então, essa arte de harmonizar, né, se o sujeito errar, ele mata um grande vinho, né, e às vezes pode beber um vinho muito mais barato, né, com aquele prato que ele está comendo. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, há de se saber harmonizar, mas eu acho que o básico é suficiente. Primeiro, respondendo a tua pergunta, como é que nós fazemos no restaurante? Bom, o sommelier tem que ser, primeiro, o sommelier tem que ser meio psicólogo, porque ele tem que, quando o cliente pergunta uma sugestão do vinho, o sommelier tem que de alguma maneira chegar, por exemplo, enquanto o cliente quer gastar. Mas nós não fazemos no estilo americano. O americano é muito direto. O americano pergunta quanto é que você quer gastar. Não é a nossa cultura, não é a cultura europeia, não é a nossa cultura. Então, você tem que descobrir perguntando, por exemplo, qual é o vinho que você está acostumado a tomar, qual é o país que você toma mais vinho. Então, é Argentina, é Chile ou é França. Você começa a ter uma ideia de mais ou menos que vinho ele normalmente toma. O sommelier tem que ter essa capacidade de descobrir. E aí sim, claro, essa harmonização básica. Eu acho que o primeiro é básica, porque uma harmonização, eu sempre digo, uma harmonização, o vinho e a comida se somam. O vinho é 2, a comida é 2. Se bem harmonizado, 2 e 2 dá 5, porque o vinho melhora a comida melhora o vinho. Se mal harmonizado, 2 e 2 dá 3, porque é bom, o vinho perde com a comida perde com o vinho. Mas eu ainda sou muito do básico, eu acho que, primeiro, vinho bom é o vinho que você gosta. Independente sabe, o que você sentiu nesse vinho, o que tem essa champanhe, eu não sei o que tem, eu sei que eu gostei do vinho, eu gostei da champanhe, eu acho que o resto é muito papo furado, é muita perda de tempo, é conversa mole. Agora, claro, os estudiosos, entendidos, você pode falar, o Ferlin pode falar, o Groff pode falar, o Guilherme Rodrigues pode falar, claro, porque aí tem autoridade para falar do vinho. Mas eu não pessoas tenho normais, você tem. Pessoas normais têm que simplesmente gostar ou não gostar. É a mesma coisa quando eu faço um camarão, eu vou fazer um prato de camarão e vou te servir. E sabe, gostou do Rocha, gostou do camarão? Gostei. Mas gostou porque é rosa, porque é branco, porque é maruí. Por que você gostou do camarão? Não sei porque gostei do camarão, gostei porque o camarão tá bom. Tá bem feito. Tá bem feito, o camarão tá bom, você não tem que saber. No vinho também. Eu acho que não tem que... Por que você gostou, o que você sentiu. Tem toques de baunilha, de uva, passa, de figo, Isso é pra... Acho que sabe, bem não entendido. precisa disso tudo. Lógico. Mas, basicamente, a harmonização, eu gosto, aquela história. Claro que existem muitas exceções, mas para simplificar isso tudo, carne branca com vinho branco, carne escura com vinho escuro, com vinho tinto. Eu Sempre acho que o mesmo ácido. você já tem um caminho muito bom. E o resto, depois disso, é muito exercício. E tem que se exercitar muito. Sugiro tomar uma garrafa de vinho todo dia. No final de 6 meses, você já está ficando muito bom. Tem que praticar, né? Tem que praticar. Tem que se Vinho é esforçar. igual a vida, tem que praticar. Tem que se esforçar. Ó, aqui tem uma declaração bonita aqui. Valan David. Ele fala que é funcionário, também é filho de funcionário. O pai dele fala que até hoje, com 29 anos de profissão, trabalhou, te elogia. Então, com esse elogio aqui do Valan David, eu vou ter que chamar mais um intervalo e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o Júnior Durski. (23:35) 23h35, voltamos para a sequência do Jogo do Poder com o Júnior Durski sobre os restaurantes Madeiro e Durski. Bom, nós tivemos a reinauguração do Madeiro essa semana. Do Durski, desculpe. Belíssimo, né? Decoração extraordinária, muito bonita, eu gostei demais. E nós vimos lá um evento, né? Eu vou pedir para soltar o VT novamente agora. Olha aí. Queria que você falasse aí dessa fachada. Essa é a renovação, essa repaginação do restaurante Durski, um projeto arquitetônico novamente fantástico da minha esposa, da Kathleen. Uma coisa, simplesmente ela se superou novamente, sempre é um projeto melhor que o outro, cada um que ela faz é melhor. Aí nós já estamos nós estamos ali no Madeiro da Jaime Reis, na cozinha, onde eles estão grelhando os hambúrgueres na lenha, e você pode ver que o fogo é de verdade, o fogo é lenha mesmo. Aí o Jorge Ferlin, que é o nosso consultor,
é o entendido mesmo do vinho lá, está aí dentro da adega nova. Ele está segurando um negócio na mão ele está com o valiosíssimo. Romanée Conti. Ele está com o Romanée Conti aí, que talvez é o melhor vinho do mundo. Este é o meu preferido, que é o Chateau de Quem. Chateau de Quem. Se eu tivesse que ir para... Esses dias eu vi Quanto é que tá custando aquele Romanée Conti ali? O Romanée Conti aí está em torno aí de R$25 mil a garrafa. E aquele Chateau de Quem? O Chateau de Quem depende, de R$3 mil o mais barato, a 50 mil o mais caro, depende da safra. Ali tem um detalhe, o nome de pessoas são fregueses que vão lá. São nossos melhores clientes, os clientes Certo. mais habituais. Esse é um Ali enólogo da Dom Perignon. Isso. É. Que veio para a inauguração. Que veio para a inauguração, ele veio nos prestigiar na inauguração. Aí está outra adega. A adega do Madeiro, né? A adega Fica do entre o Madeiro e o Dursk. Exatamente. Essa é uma adega também, de novo, um projeto fantástico da Kathleen. Aí a decoração do Dursk. Do Dursk, exatamente. As cadeiras são estilo Luís XV. O restaurante ficou muito clássico. Eu acho que se tiver uma palavra só para definir o restaurante, eu vou dizer que o restaurante é classudo. Uma coisa muito clássica. Tenho certeza que cada ano que passar o restaurante vai ser mais imponente e mais importante, porque o clássico não fica velho nunca. Sim. Então, eu acho que o restaurante está maravilhoso, está lindo, o projeto é muito bom. Isso aumenta muito minha responsabilidade como chefe, porque eu tenho que melhorar muito na cozinha. Eu tendo um restaurante bonito, a cozinha tem que ser melhor ainda, porque eu nunca aceitaria que alguém fosse no meu restaurante porque o restaurante é bonito. A pessoa tem que ir no restaurante porque o restaurante é bom, porque a comida é boa, o atendimento é bom, e não porque é bonito. Então, mas se eu não me cuidar agora, ele fica mais bonito do que bom. Então eu tenho que trabalhar muito mais a comida agora. Bom, agora o teu restaurante tem uma característica que eu tenho convivido com você, nota que você não se preocupa muito com a concorrência. Você está lá fazendo a tua parte e cuidando da tua vida. É mais ou menos isso? É isso. Eu, por exemplo, eu nunca considerei nenhum restaurante como concorrente, muito pelo contrário, me dou muito bem com todo mundo em restaurantes. Nós somos colegas de trabalho e não concorrentes, até porque ninguém vai no mesmo restaurante a vida inteira e todo dia. Um dia vai no meu, outro dia vai no Bar do Vitor, outro dia vai lá na Tratoria Boulevard do Anderson, outro dia vai lá na Fanny, no Le Pisserie. Quer dizer, claro que as pessoas variam, não vão sempre no mesmo. Curitiba está bem servida de restaurante. Curitiba está muito bem servida. Tirando o Dursk e o Madeiro, se você fosse sugerir para os nossos telespectadores restaurantes, o que você faz? Pode ficar à vontade que aqui não temos... Você sabe que eu vou falar aqui? Curitiba tem um restaurante simplesmente maravilhoso, fantástico, que não tem no Brasil inteiro. Que é um restaurante de comida árabe. Se chama Baalbek. Fica lá na Bispo Dom José, em frente ao Colégio Paranaense. Um restaurante pequeno, muito agradável, mas olha, a comida é fantástica, muito, muito boa mesmo. Eu gosto muito de comida árabe, conheço muito de restaurantes e não tem no Brasil um restaurante tão bom quanto o Baalbek na Bispo Dom José. Sabe, uma coisa simplesmente fantástica. A comida com que eles fazem é maravilhosa. E os restaurantes estão saindo um pouco do eixo, né? Agora, você foi lá para o Cabral com o Madeiro, mas lá já chegou antes de você, estava o Vindouro lá, que é um bom restaurante. Um bom restaurante, o Vindouro, um bom restaurante. A pizzaria Bresser no Cabral. Excelente. Muito boa também, quer dizer. Mas o Cabral é uma coisa bem evidente. Para mim, o Cabral, daqui a 4, 5 anos, é os Jardins de São Paulo em Curitiba. Sabe, tem tudo a ver, um lugar bonito, que é residencial, não é aquela coisa muito... o Batel, por exemplo, é um lugar muito bom, mas está meio saturado, que não acontece no Cabral. O Cabral vai ser os Jardins de São Paulo, um bom serviço... Agora, nós estamos indo para desculpa eu te interromper, nós estamos indo para o fim do programa, eu queria saber o seguinte, a questão do horário. Eu vou, de vez em quando, assistir peça de teatro e ligo lá, faço reserva ou no Dursk, no Madeiro, ou lá no Vindouro, ou em outros restaurantes da cidade. E Curitiba ainda continua sendo um pouquinho complicada nessa questão do horário. Como mudar isso? Eu estou chegando no final, porque se avançasse rápido... Tá, veja, isso é muito evidente. A partir do momento que você tem cliente, você pode deixar 24 horas. Mas o que acontece? Recentemente já houve uma mudança muito importante, que a gente está abrindo os restaurantes no sábado, do almoço até o jantar, sem ininterruptamente. E domingo a gente abre às 11h30 e fecha às 11h30 da noite. Quer dizer, porque agora nós já temos público. Se tiver público, vai ficar aberto. Agora, se você deixa aberto meia-noite, mas chega 2, 3 pessoas, quer dizer, sabe, acaba que não... Esses dias eu fui a um evento do Pequeno Príncipe no Castelo do Batel, com os maiores os chefes do Brasil, e
Depois eles foram comer um hambúrguer lá no Madeiro. Olha, eu tô aqui com o teu endereço no Twitter, Madeiro Burger Grill. Underline, tá aqui, ó, Madeiro, tá aqui no... Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi Muito meu. obrigado por ter vindo. É sempre uma satisfação. E a todos vocês que ficaram comigo até esse horário, eu reafirmo que eu só aceitei tomar o champanhe porque ele trouxe, não ia ser mal educado e não bebeu o champanhe que ele trouxe. Não foi para dar inveja a ninguém. Um grande abraço a todos, uma grande semana e até o próximo domingo.